Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bocarina e hoje eu vou fazer a parte 2 do vlog lendo um livro por fim de semana. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre online por lá, postando reels, resenhas em foto e também online nos stories, então tem mais conteúdo por lá. Então vamos lá, gente, eu não vou enrolar muito nessa introdução. O meu planejamento era ter feito todo esse vídeo em um só. Fiz o mês inteiro aí desse projeto e era pra colocar em um vídeo só, mas ele acabou ficando muito comprido, então eu dividi em dois e nessa segunda parte eu vou mostrar pra vocês o restante dos livros que eu li nesse projetinho. Então, sem enrolar, vamos pro vídeo, já vai ter os takes aí do que eu vloguei dos próximos livros. Lido, mais um lido, temos ainda domingo inteiro pela frente. Ontem, depois de terminar esse livro, inclusive, eu já comecei o Kim Ji-yeon, nascida em 1982, acho que é isso, no meu Kindle, então depois eu vou mostrar pra vocês também. Comecei, mas só comecei mesmo, li umas poucas páginas e acabei dormindo, então vou ver se eu consigo terminar ele nesse domingo e aí só fim de semana que vem. Eu sei dessa história, que é de uma mulher coreana e ela vai narrar a vida dela e narrar a infância. Eu acho que também a história da mãe dela e de como são tratadas as mulheres na Coreia, principalmente dentro do ambiente familiar, onde basicamente elas servem como a base da família no sentido de prover filhos, mas que isso só é válido quando elas conseguem dar um menino para casa, que é a pessoa que vai realmente herdar e dar continuidade para a linha e que vai ser tratado como um rei ali da família, né? A pessoa que tudo que ela tem que fazer na vida é herdar, enquanto a mulher tudo que ela tem que fazer é servir. Como todas as responsabilidades ali da família caem sobre as mulheres, tanto a mãe quanto a filha. Se ela tiver irmãs, essa filha tem que olhar pelas irmãs também, enfim. A gente vai ver basicamente isso nesse livro, pelo que eu sei. Mas o começo já foi bem estranho, assim, pra mim, as primeiras páginas, onde a Kim Ji-yeon parece estar passando por, sei lá, algum surto psicológico ou de identidade, então ainda tô um pouco perdida na história, mas volto pra falar com vocês quando eu ler um pouquinho mais. Oi, gente. Então, já é segunda-feira à noite. Ontem eu comecei mesmo a ler o Kim Ji-yeon, mais ou menos umas 7 horas da noite. Foi domingo de Páscoa, né? Eu achei que eu ia ter muito mais paz e sossego do que eu realmente tive. Acabei almoçando com a minha família e tal, demorou mais tempo, enfim. E aí eu acabei não terminando o livro ontem, mas ontem eu cheguei mais ou menos em uns 40%, é um livro bem curto, ele tinha 176 páginas, eu acho. Então é um livro bem curto, não foi difícil de ler nem nada. E aí eu terminei hoje de manhã, então. E o que dizer? É um livro muito, muito forte. Ele tem alguns gatilhos, mas é mais um abuso psicológico mesmo. E a autora ela vai falar então da vida de mulheres coreanas, né? Como elas são tratadas e as expectativas em ser uma mulher coreana, basicamente e principalmente no aspecto de família. Então, o que é esperado de uma mulher na família? Que ela seja aquela que vai trabalhar na casa, que vai ter sempre prover uma casa limpa, com comida, que vai cuidar dos filhos e educar os filhos e principalmente que vai dar um filho homem àquela família, porque é o que conta, né? Ter um filho homem para herdar o nome, levar o nome da família, para herdar os negócios, para chefiar aquela família. E é muito tenso ver essas coisas, porque a autora também ela vai incluindo ao longo da leitura diversos dados científicos mesmo. Então ela coloca uma informação e logo ao lado ela coloca um anexo com a referência daquela citação, provando que é uma coisa realmente estudada e comprovada, que não é algo que ela ouviu ou que, enfim, pode ser fantasioso. Como o fato de que ela coloca que em determinada época era legal na Coreia abortar uma criança após descobrir o sexo. Então tinha aqueles casos de abortar por causa de doença, mas também você podia abortar por descobrir o sexo. Por descobrir que você ia ter uma menina, você poderia abortar e evitar isso. Então é muito tenso quando aparecem essas mulheres, então, contando pra família que, tipo, é uma menina e eles não têm meninos na família ainda, sabe? Tipo, o primeiro filho nasceu uma menina, as pessoas não parabenizam, elas dizem, tudo bem, o próximo eu tenho certeza que vai ser um menino, sabe? Tipo,
meio que anulando aquele nascimento, aquela vida. Tipo, essa aqui não importa, o próximo vai valer. E a gente acompanha isso na vida da Kim Ji-young, então ela narra toda... É um narrador, né? Não é exatamente ela. A gente tem um narrador aí contando essa história desde a infância dela. Então ela é a segunda menina na família e o terceiro, 5 anos depois, é o irmão dela. Então narra tudo que elas tinham que fazer na casa, todas as limpezas, as tarefas domésticas, enquanto o irmão dela nunca fazia nada. Ele era tratado como um rei simplesmente porque ele era o homem. E em vários momentos também ela dizia que ela não percebia essa diferença, ela não via como uma injustiça e tal, durante a maior parte da vida dela. Mostra também ela tentando conseguir emprego, porque a gente vai acompanhar toda a vida, né, da Kim Ji-young ali, até o momento em que a história começa. Ela começa num episódio no futuro, assim, no presente, na verdade, e aí ela volta pro passado. Então a gente vai acompanhar diversos aspectos da vida das mulheres coreanas. Então, a infância, a maternidade, os estudos, arranjar empregos, o casamento em si. Então, na perspectiva de empregos, ela também mostra com dados científicos que não importa que a mulher seja muito mais classificada e boa naquele trabalho do que o homem, ela ainda assim vai ficar num cargo menor, com um menor salário e sem muitas perspectivas de evoluir, né, de ser promovida e etc. A gente vê uma Kim Ji-young super estudada e com um currículo muito bom, primeiro optando por mandar currículos para empresas tops, depois ela vai diminuindo para uma empresa que seja ok, depois ela começa a mandar para qualquer empresa porque ela simplesmente não recebe nenhuma proposta, ninguém quer realmente contratar ela, e ela vê todos os amigos homens dela, que nem sempre eram tão estudiosos e tão inteligentes quanto ela, sendo contratados. Então é um livro bem difícil de engolir, porque a leitura inteira ela é curta, mas ela é densa. O tempo todo você fica sentindo na pele essas situações que, apesar de estarem narrando a vida de mulheres em outro lugar, assim, longíssimo da gente, descrevem exatamente coisas que a gente também vive. Algumas coisas são extremas, como essa coisa de nascimento de meninas e meninos, que eu acho que não é uma coisa cultural pra gente, mas as outras coisas, sabe, de emprego, de culpabilidade, de culpabilização da vítima e tal, essas coisas a gente também vive na pele. Então é muito fácil de se aproximar da personagem, o que é horrível, né, se relacionar por esse fato, mas a gente consegue se enxergar nela. E o final do livro também é tenso, eu não diria assim surpreendente, mas não era o que eu tava imaginando mesmo. Quando o narrador é revelado, não era o que eu esperava, nem tinha imaginado, assim, eu nem tinha percebido muito que, putz, esse narrador ali em terceira pessoa pode ser um personagem potencial. Não tinha imaginado isso, e o final é de te deixar com muita raiva, sabe? De ver aquele círculo se fechando. É muito tenso, mas eu gostei muito do livro. Eu acho que eu vou finalizar ele com 4 estrelas ou 3,5, mas acho que 4. Porque foi uma leitura muito rápida. Mesmo assim, eu me senti apegada a Kim Ji-young, eu acho que eu consegui me conectar com ela, consegui sofrer pela personagem e sentir a empatia por ela. Mas é uma história muito rápida, eu queria um pouco mais da história, pra dizer a verdade. É um desenvolvimento a mais ali do que aconteceu. Por ser um livro muito curtinho, eu acho difícil eu realmente dar 5 favoritada e tal. Mas eu gostei bastante. O modo como a narradora a escritora realmente coloca ali aqueles dados científicos, faz tudo ficar tão mais real e assustador. Então eu gostei bastante da leitura, foi uma experiência muito boa. Como eu comentei com vocês na abertura do vídeo em algum momento, esse projeto é um projetinho pessoal, não é nada pra me botar pressão. Então, não consegui terminar o livro no fim de semana, tudo bem, eu terminei na segunda de manhã. Ainda assim, é uma ótima indicação pra vocês, assim, falar, esse livro aqui dá pra ler em um final de semana, mas eu optei por ler 2 no fim de semana, então acabou extrapolando aí, né? Mas é uma ótima opção também de livro curto. Esse vídeo vai ser um grande festival de indicações de livros curtos, porém, todos eles são extremamente fortes, são de temas muito delicados e dolorosos. Acho que nenhum dos livros que eu li até agora, somente o Nariz, que é o mais avulso aqui desse vídeo,
Todos os outros são muito fortes, com temas bem delicados e gatilhos. Então, apesar de ser um vídeo de indicações de livros curtos para você ler em um dia ou menos e blá blá blá, são leituras pesadas. Então, eu acho que é também interessante eu estar fazendo dessa forma, de ler em um fim de semana e me dar o restante da semana para ler outras coisas. E aí, no fim de semana, eu pego outro livro curto, porque até agora só foram leituras muito pesadas. Então, me dar essa semana de descanso tá realmente me ajudando a não sentir isso pesar na minha cabeça, sabe? Me deixar pra baixo, me deixar tensa e tal. Oi, pessoal. Hoje é quinta-feira, é feriado, então eu resolvi pegar um livro, tentar terminar ele hoje, porque no fim de semana que vem eu acho que eu vou estar um pouco mais ocupada, vou ter alguns compromissos aí pra resolver durante o fim de semana, então se eu conseguisse, não esse agora, tá? Depois de amanhã, no caso, o próximo. Então se eu conseguisse finalizar esse projeto lendo um hoje, na quinta, e o último livro que eu tenho no fim de semana, eu ficaria mais livre e conseguiria postar esse vídeo até ali na primeira quarta-feira de maio. Vamos ver se eu consigo. Então, eu já comecei aqui A Vegetariana, da Han Kang, não sei se é assim que se fala. É uma autora sul-coreana. E é um livro que a gente tinha ouvido bastante falar. Eu acho que a Tati Feltrin falou desse livro, inclusive. Então, tinha muita curiosidade sobre ele. Eu já tinha ele no Kindle aí faz um tempo. Também é um desses livros curtos, eu acho que ele tem 176 páginas. Meu piercing tá sempre torto, por isso que às vezes eu tô tipo... Enfim, acho que ele tem lá só 176 páginas, alguma coisa assim. Comecei de manhãzinha, estou em 28%, tá bizarro esse livro. Já teve aí cenas de estupro e violência física, então vamos ver aí. É muito bizarra realmente a história, o que eu vi aqui por enquanto da sinopse sobre um casal, é contado do ponto de vista do marido essa história, e é mesclado com os pontos de vista da mulher. Então tem essa mulher, ele comenta que ela é uma pessoa absolutamente banal, a aparência dela é normal, o modo como ela se porta é normal, ela é apagada assim, sabe? Não tem nenhuma característica física ou qualquer outra forma que a destaque, e ele comenta que ele sempre foi um cara que não gostava de nada muito chamativo, então ele acabou se casando com ela. Eu achei uma descrição assim, nossa, super romântica. Enfim, ele tá falando então que em determinado momento ele encontra a mulher dele na cozinha, encarando a geladeira, e ela fala que teve um sonho. Beleza. No dia seguinte ele acorda, ela tá da mesma forma, só que ela já tirou todos os pacotes de carne da geladeira, de todas as carnes que tinham lá. E ele tá jogando fora, e isso deixa ele super assustado e tal, porque como assim tá jogando tudo fora, dinheiros? E aí ela disse que a partir daquele momento ela não vai mais comer carne, nem consumir nenhum produto de origem animal, leite e tal. Só que ela não tem assim um motivo, né? Tipo, porque eu não quero a morte de animais, porque o gosto é estranho. É simplesmente porque ela fala que ela teve um sonho. Então na casa dela, ela, a partir daquele momento não faz mais nada com origem animal, carne, etc. Ela se alimenta só de folhas e grãos. Na maioria das partes ela fala que tá só comendo kimchi, alga e arroz. A base de alimentação dela é só isso. E o marido fica extremamente irritado com isso, né? Porque, pô, ele não tem mais comida em casa, assim. Mas, como ela mesma pontuou, ele almoça e janta na rua. Então seria só o café da manhã e beleza. Só que aí, além disso, ele percebe que ela também não dorme mais. E ela dorme, tipo, 5 minutos por noite. Ela tá emagrecendo, a pele dela tá de um tom esquisito. Ela tá visivelmente diferente e esquisita, né? Isso é o comecinho da história, a base aí. A partir daí vão acontecendo outras coisas, porque ele pede ajuda pra família, pra mãe, pro pai dessa mulher, tipo, o que tá acontecendo, não sei mais o que fazer, pra cunhada, pros irmãos, enfim, ele explana aí pra família, pra que eles tentem ajudá-la. É nessa parte do livro que eu tô, então, que a família se encontra com ela e tal, e é extremamente violento esse encontro. E a narrativa do homem, ela é cortada por alguns trechos em que essa mulher descreve os sonhos dela. Basicamente foi só isso até agora. São pequenos trechos em itálico em que ela tá contando sobre esses sonhos. São sempre sonhos muito estranhos, onde ela tá bebendo sangue ou assassinando uma pessoa que ela não sabe quem é. Muitas vezes ela não sabe nem se é ela que tá assassinando ou sendo assassinada. Sonhos com muito sangue e muita carne, né? Basicamente é isso. Então tá bem estranho e eu sinto que o livro ainda vai ser bem violento. Uma coisa que me chamou a atenção, que já tem muito a ver, acho que com a cultura coreana, é que nesses trechos em que o marido tá pedindo ajuda pra família, pra mãe
dela, né, pra sogra, pro sogro, pros irmãos, todos eles ficam se desculpando muito com esse homem, sabe? Tipo, como se fosse culpa deles, a mulher está se comportando dessa forma e como se ela estar se comportando dessa forma fosse algo totalmente danoso para o marido, ao qual eles devem algum tipo de desculpa. O que não faz muito sentido. Eles estão casados aí há alguns anos já, a mãe se desculpa o tempo todo. E eles usam isso muito como argumento, tá? Sabe? Tipo, como assim você não vai mais comer carne? E o seu marido, ele tá no auge da forma física, ele precisa de carne e tal. É muito estranho, é uma coisa muito cultural mesmo, né? É muito estranho. E não é estranho, assim, só no sentido dos pais. O marido mesmo, ele aceita essas desculpas. Tipo, não, realmente, sabe? Normal, ok. Não é tipo, não precisa se desculpar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é uma coisa que ela fez, você não tem culpa. Não, ele aceita as desculpas mesmo. Então, achei isso bem peculiar da cultura. Agora é meio-dia 17, no caso. Hoje eu não vou fazer nada, absolutamente nada, até onde eu sei. Então eu vou ficar só lendo e no final da tarde eu vou encontrar uns amigos. E é isso. Então eu vou almoçar agora e depois voltar pra leitura. Bom, gente, eu estou 63% do livro. Percebi então que esse livro ele é dividido por partes. Ele tem 3 partes. 3? Então já tô na última. E cada uma ela vai mostrar um outro ponto de vista e uma outra parte da história. Então essa primeira parte aqui se chama A Vegetariana e vai ser como eu contei pra vocês, do ponto de vista do marido dessa mulher, que é a Young Jae, não sei falar esses nomes. Aí já ficou difícil, os nomes são Young-hee, talvez, não sei. Vai ser do ponto de vista do marido dela, contando então essa primeira parte em que ela se torna vegetariana, por quê, e todos os desdobramentos. Aí a segunda parte da história vai ser pelo ponto de vista do cunhado desse marido, então o marido da irmã mais velha da personagem, e uma obsessão que ele acaba tendo quando ele descobre pela mulher dele, ele fala que tipo, o filho dele tem uma manchinha, eles falam que é a mancha da Mongólia, alguma coisa assim. Que pelo que eu entendi é tipo aquelas manchinhas de nascença, sabe? Que às vezes os bebês têm. E o filho dele tem, daí ele comenta com a mulher, tipo, quando você acha que isso aqui vai sair? E aí ela fala que a irmã dela teve até os 20 anos, talvez até hoje tenha. E aí ele fica totalmente obcecado por essa informação de ela ter essa mancha, porque ele é artista e tal, e ele imaginou uma exposição, um tipo de arte em que ele pintaria flores num corpo, e esse corpo teria essa mancha. Então ele ficou obcecado por isso. E a gente vai ver também essa parte da história, então, né, que também é bizarra. E a personagem claramente está desequilibrada mentalmente. Ela já tinha ali, né, seus desequilíbrios na primeira parte, mas nessa parte aqui é bem perceptível que na maioria das vezes parece que a pessoa nem está lá, sabe? Ela tá só no modo automático. Isso é muito bizarro e torna as cenas bem perturbadoras. E aí eu entrei então na terceira e então aparentemente última parte, que se chama Árvores em Chamas. A segunda parte chama a mancha mongólica. Mongólica é a palavra que eu tava procurando. E aí essa terceira parte, que é Árvores em Chamas, ainda não sei que ponto de vista vai ser, de quem vai falar, o modo como acabou. Essa segunda parte foi bem perturbador. Acabei, gente. E estou morrendo de sono. Vou trabalhar amanhã ainda. Então, vou dormir. E amanhã eu volto para falar sobre o livro. Ou no sábado. E aí vai faltar realmente só o avesso da pele. Então, volto para falar sobre essa leitura depois, porque eu tô realmente morrendo de sono. Bom, gente, vamos conversar sobre A Vegetariana. Hoje é sábado, 8h37 da manhã. Acordei, tomei meu café. Vamos conversar sobre A Vegetariana. E aí eu vou começar a ler O Avesso da Pele. Então vamos lá. A Vegetariana. Eu ainda não sei direito que nota eu vou dar pra esse livro, mas eu acho que ela tá ali flutuando num 3, porque foi uma história interessante, mas também não sei. O propósito dela foi um pouco nublado pra mim, o propósito dessa história, as explicações, enfim, foi uma parte que tinha muitos trechos em que parecia ser só pra ser grotesco, não sei. Ele mostra também muito da cultura coreana, mas no geral vai falar dessa mulher que
se torna vegetariana de uma forma muito absurda, que não tem a ver com crenças, que não tem a ver com querer melhorar o corpo, tem a ver com sonhos que ela tá tendo. E aí o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é narrada do ponto de vista do marido dessa mulher, eu comentei. A segunda parte é narrada do ponto de vista do cunhado dela, que eu também comentei. E a terceira e última parte vai ser do ponto de vista da irmã dela, da irmã mais velha, que é a esposa desse cunhado, né? Que narrou aí a história. É nessa parte que a gente vai ver todos os desdobramentos de tudo que aconteceu na primeira e na segunda parte, né? Como a história vai acabar. É um conto, praticamente. Nesses livros muito curtos, eu tenho dificuldade em falar, tipo, é um livro mesmo, porque as coisas são muito rápidas. Tem a sensação de ser um conto, mas não é. Essa terceira parte vai mostrar muito da mentalidade da personagem, né? De como ela tá com a mente deturpada. Então, a partir de um momento, ela não tava mais consumindo produtos de origem animal, ela não tava mais usando as roupas. Eu dei uma olhada também que tinha um questionamento sobre o livro ser a vegetariana e não a vegana. Eu também acho que pode ser um pouco de coisa de sonoridade, mas disseram que ela usa casacos de lã, então não poderia ser vegana. Não prestei muita atenção nisso. Então ela para de consumir esses alimentos, depois ela para de dormir, e aí chega em um momento em que ela para de comer no geral, em que ela começa a crer que ela consegue viver só de luz e sol como uma planta. Ela acredita que ela está se tornando uma árvore. E isso já, né, deixa de ser sobre uma mulher que se tornou vegetariana e passa a ser sobre uma mulher que está passando por episódios psicóticos, que ela tá com algum problema ali mental e ela é colocada numa instituição, né? E a gente vai ver também como essa única coisa que uma pessoa fez conseguiu mudar a vida de toda a família, né? Ela causou uma ruptura ali na vida dessa família inteira, no marido, no cunhado, na irmã, na mãe, no pai, que se distanciaram, tipo, tudo. Então isso é um relato interessante de se ver, né? Mas em muitas partes tem umas narrativas meio grotescas, cenas de sexo muito esquisitas, porque a personagem, ela não tá num bom lugar, vamos dizer assim. E aí eu terminei o livro com esse sentimento de que eu não vi muito propósito, sabe? Talvez eu não tenha captado a mensagem por dentro de toda essa história e tudo mais. Só senti que foi uma história meio, sei lá, pra chocar ou algo do gênero. Foi uma leitura legal de fazer, assim, eu fiquei entretida, fiquei interessada no que estava acontecendo, mas quando acabou foi isso, eu fiquei tipo, tá. E agora, sabe? Não teve um final assim que eu senti que ligou todos os pontos e tornou a história totalmente boa pra mim. Então acho que vai ficar ali nos 3, talvez 2,5, ainda não me decidi. E aí o último livro então desse projeto que eu espero conseguir ler nesse fim de semana, mas se eu não conseguir eu vou terminar a semana. Vou ler no Kindle também, é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Ele tem lá suas 270 páginas também, se eu não me engano, ou menos. Mais próximo de Véspera, eu acho, né, o tamanho do livro. O que eu tô com expectativa desse livro é que eu acho que ele vai ser denso, então não sei se eu vou conseguir terminar esse fim de semana mesmo, porque hoje talvez eu fique em casa, mas talvez eu vá assistir o novo filme de Animais Fantásticos, ainda não sei, porque, né, cinema tá muito caro. E amanhã eu vou encontrar uns amigos pra entregar convite de casamento, tralalá, então não sei o quanto de tempo eu vou realmente ter pra focar no livro, mas eu espero conseguir ler no fim de semana. E num tópico totalmente avulso, venho mostrar pra vocês o único livro que eu comprei aí nessas promoções de dia do livro. Fiz um pequeno vídeo de unboxing lá no Instagram, então se você ainda não foi, tá aqui o Instagram, vai lá ver. Eu fiz um Reels com o unboxing, que é o Gallant, da V. Schwab. E, gente, que livro lindo, olha isso. Peguei ele não exatamente na promoção do dia do livro, mas um pouco. Ele tá custando R$100, 90, alguma coisa. Baixou pra 79 e eu tinha 2 cupons da Amazon acumulados. Um tempo lá na minha conta esperando pra ser usados. E aí ele saiu por R$40. Então, achei que foi muito bom. Ele é um livro em inglês, capa dura. É lindo, gente. Essa jacket aqui é muito bonita. Lindo demais. E ele tem um formato mais quadradinho, menor, né? Tô muito ansiosa pra ler esse livro, porque todo mundo que tá lendo tá falando super bem. Tem um símbolo aqui na frente também. Eu não sei exatamente o que é em relevo. Então só tô vendo opiniões positivas e eu acho que é um livro único.
até onde eu sei. Tô super ansiosa pra ler e dar minha opinião. Não tem muitas imagens, tem tipo essa ilustração algumas vezes ao longo do livro. Uma autora, assim, que tudo que eu li dela eu fiquei bem surpresa, né? A Ery LaRue eu favoritei, Monstros da Violência eu não cheguei a favoritar, mas eu achei muito criativo e diferente, então tô ansiosa. Mas isso não tem nada a ver com o livro, né? E aqui em casa, como vocês já perceberam, já começaram latidos e piados e conversas, então eu vou parar de gravar e começar a ler, e aí eu venho dando updates pra vocês. Updates. Eu tô... acho que eu tenho 40%? 30%? Vamos ver agora. 41% de Avesso da Pele. Tô achando a narrativa muito interessante, muito legal. Não tô nem um pouco centralizada. O cachorro ali dormindo. Tô achando a narrativa muito legal, muito interessante. Contada do ponto de vista, entre aspas, do filho do moço. Tem um pouco de dificuldade em pegar os nomes, porque a narrativa ela tem um jeito muito interessante. É narrado desse ponto de vista do filho, mas como se ele estivesse falando com o pai. E o pai morreu, né? Ele já a primeira página do livro, assim, já tá especificando. Então, o pai morreu e o filho tá conversando com ele, meio que contando a vida do pai, meio de escritos, coisas que ele encontrou, contando a vida desse pai, mas contando desse ponto, assim, você fez isso e aí você achou que era isso, meio assim, sabe? Então, é um pouco estranho, eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar dos nomes, porque o tempo todo ele tá falando você, minha mãe, entendeu? Então... o nome é um pouco difícil no momento, agora eu já não lembro direito o nome do pai dele, não. E tá uma narrativa forte, assim, conta tanto da parte do pai dele quanto da mãe dele, como eles descobriram o racismo e que eles eram negros, o que é também uma parte muito forte. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, nas notas, tem uns trechos que eu achei muito interessantes. Primeiro que já começa, quando ele fala que o pai dele morreu, já começa com ele falando: e apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai mais parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Porque ele fala que, por exemplo... os objetos, as memórias do pai. Então, todos os dias ele vai acordar e vai ver esses objetos e o pai vai morrer mais uma vez, sabe? Então, eu achei isso um trecho muito forte, assim, pesado. Aí fala do pai dele que ele teve um professor que ensinou sobre essas coisas, sobre Malcolm X e etc. E ele diz: quando pela primeira vez você ouviu a palavra negritude e seu entendimento sobre a vida tomou outra dimensão, e você se deu conta de que ser negro era mais grave do que imaginava. Porque a todo momento ele levava essas piadas de um jeito ok, ele achava que a cor não importa, ele comenta sobre ter uma namorada branca e que tipo, isso não era importante e tal, e em muitos momentos ele também fala que o fato de eles serem de cores diferentes era algo que estimulava na hora do sexo, então isso perpetua aquela coisa do fetiche pela cor. E aí quando ele vai falar da mãe dele, também ele fala isso, né? Essa é a primeira parte do livro, que se chama A Pele, e aí é realmente sobre isso, eles estão descobrindo, tanto o pai dele quanto a mãe, que eles são negros, que isso os difere de outras pessoas, que a cor da pele deles vai ditar como vai ser a vida deles, e é muito... Aqui, achei o trecho. Quando ela pergunta, né, por que ela e a irmã tinham cores diferentes, e a mãe adotiva diz que é porque ela é negra, assim como os pais eram negros, e por isso ela tinha essa cor. Aí ela diz que cada pessoa é uma pessoa, e nunca deixe te diminuírem porque você é negra, ela diz. Minha mãe, a princípio, não entendeu por que ela falara aquilo com tanta ênfase, e passou dias pensando naquela palavra, negra. Antes, ela era Marta, ou Martinha. Agora, depois de uma simples pergunta, ela passara a ser Marta e Negra. A pele fora nomeada, a existência ganhara sobrenome. Então, tipo, é bizarro pensar isso, né? Que a partir daquele momento ela entende que ela não é igual e isso vai causar um ponto de ruptura na vida daquela pessoa. Acho que esses são os trechos, assim, que mais me chamaram a atenção até o momento. A gente vai descobrindo um pouquinho, ele tá contando mais a história do pai, mas aí por meio disso a gente vai descobrindo também a história da mãe dele, da infância, etc. A relação dos dois, que aparentemente não é uma relação muito boa, eles são pessoas que desde o começo eles sabem que eles são errados um pro outro, que eles não funcionam tão bem em harmonia, mas continuam tentando. Até o momento, até esses 40%, hidratante labial, a gente não sabe tanto do nosso narrador, né? Que é o filho. Também não sei se eu sei o nome.
Mas eu acho que não. E a gente vai descobrindo bem pouquinho aqui, um pouquinho da vida dessa criança e tal, mas por detalhes muito mínimos. Não sei se é isso que vai acontecer mais pra frente, né, que vai ter um pouco de ênfase a mais quando a história se encontrar nesse ponto, porque até o momento, a parte que ele tá narrando, ele fica indo e voltando, mas o menino é bem jovem, assim, tem 4 anos, eu acho. A gente não tem muita noção ainda da história dele. Enfim. Tô curtindo, a narrativa é bem diferente, mas eu acho que, de alguma forma, isso gera uma empatia muito diferente, porque tá o tempo todo narrando como você, né? Você meio que tá na pele do pai dessa criança, né? Desse narrador, aliás. E, como eu falei, a parte 1 se chama Pele e a parte 2 se chama Avesso, nome do livro. E aí tem um trecho aqui sobre o avesso, que é o que o pai dele diz. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Então isso já explica muito do nome do livro, né? E é isso. É o que eu li até agora. Vou fazer uma pausa. Eu não vou assistir o filme, é 1 da tarde. Não vou assistir o filme, não desistir. Mas eu vou dar um pulinho no shopping, preciso dar uma olhada num presente. E vou passar na livraria, ver se tem alguma coisa de interessante. Hoje é dia do livro. Acho que é dia 23, então é dia do livro, talvez, quem sabe, tenha alguma promoção, seria interessante, vamos ver. E eu queria mostrar pra vocês, totalmente no tópico avulso, que eu estou fazendo origamizinhos. Eu sempre, né, eu já sabia fazer os tsurus, que são aqueles cisnes, e aí eu aprendi a fazer o de marcador de página de borboleta, e fiz um pequenininho com papel já colorido, né. Fica fofinho e é fácil de fazer, né. Pode pôr embaixo também, se achar melhor. E também fiz um outro estilo de borboleta. Aquela ali é uma borboleta de marcador, né? De página. Essa aqui é só uma borboletinha mesmo. De ficar em algum lugar, de ficar parada. Em papel colorido. Fiz uma assim também. Fiz uma mini também. E fiz uma raposinha. Esse é o rabinho dela. Por que, gente? Não sei. Me deu tédio. Eu vi um vídeo no Instagram de fazendo a borboleta de marcador. Aí eu falei, pô, que legal. Resolvi aprender, aprendi, fiz. Fiquei, meu, que lindo, não sei o que. Aprendi a fazer mais um, porque a vida inteira eu só pra fazer os cisnes mesmo. E é isso, gente. Por quê? Não faço ideia. Agora sim, acabou. Vou dar um pulinho no shopping, qualquer coisa vocês vão ver que esse vlog vai ficar gigantesco. Já voltei pra casa, na verdade já tá à noite, são 7h44. Gravei uns takes aí na livraria, como vocês viram, e acabei comprando 2 livros. Na realidade, o livro que eu mais fiquei interessada foi aquele 7 anos na escuridão, alguma coisa assim. Que eu li a sinopse e fiquei muito interessada e isso me deixou animada porque há muito, muito tempo eu não leio um livro assim do nada, de não saber nada, não ter visto nada sobre, ler a sinopse e gostar. Geralmente eu conheço um livro porque alguém comentou, eu fico sabendo dele porque eu vi em algum vídeo, porque, enfim, né? E esse não, eu olhei a capa e falei, nossa, interessante. Aí eu li a sinopse e achei muito interessante e quis levar. Depois eu vi também que essa autora, ela é a mesma autora de um e-book que eu tenho comprado
e não li ainda, que ele também se encaixa nesse projeto porque é curtinho, mas eu acabei não colocando ele, que é O Bom Filho. Ela é uma autora sul-coreana, se eu não me engano. E aí eu tenho esse e-book, mas não li ainda, e aí tem esse outro livro, os dois são suspenses. Então eu fiquei muito interessada, mas ele tava tipo R$89. E é uma edição super comum, é da editora Todavia, pelo que eu prestei atenção lá, todos os livros dessa editora são bem caros. E não tem nada demais, sabe? É um livro capa comum, curto, ele tem tipo 400 páginas, então não sei, na mesma hora eu já pesquisei na Amazon e tava 75, então eu acabei não levando. Achei outras coisas interessantes por ali, achei outro livro da Han Kang, que é a autora de A Vegetariana, que eu li agora, né, nesse vídeo. Então, também achei interessante, talvez eu leia ele também. A sinopse é interessante e quem sabe, né, talvez dar outra chance pra autora. Não foi como se eu tivesse odiado A Vegetariana, eu gostei muito da narrativa, só o final que realmente eu não senti que deu aquele que é a mais pro livro, mas me interessei por aquele livro. Mostrei outros livros ali, a maioria dos livros que eu mostrei nesse vídeo, todos eles, são livros que me interessaram, que a capa me chamou atenção, que eu já tinha ouvido falar, e até mostrei, por exemplo, o Kim Ji-young, pra vocês verem como ele é fininho, né, pessoalmente. Como eu falei, comprei 2 livros. Eu tava muito na vontade de comprar um livro, então não é assim, eu faço o projeto de leia 5 livros, compre um. Ele funciona muito bem, mas às vezes dá aquela despirocada. Então comprei um livro e agora comprei 2, então saí um pouco ali da curva. Mas tudo bem, vida que segue. E eu tava com muita vontade mesmo de levar aquele, da autora sul-coreana e tal, mas tá muito caro, tanto online e o e-book também tá R$50, então tipo, muito absurdo. E aí eu fui olhando outras coisas e achei edições da Jane Austen, que eu achei muito bonitinhas. Não sei se já saiu o vídeo aqui de releituras, mas eu quero fazer releitura de todos os livros da Jane Austen que eu já li e continuar a obra dela. Eu já li 3 livros dela: Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. Aí eu me desfiz de Persuasão, o livro, mas eu acho que ainda tenho Razão e Sensibilidade, não sei. Deixa eu checar aqui rapidão. Bom, eu não achei minha edição de Razão e Sensibilidade, então talvez eu não tenha mais. Mas Orgulho e Preconceito eu comprei na edição Dantofágica, então eu vou fazer a releitura. E olhei lá e tinha essas edições super fofinhas, elas custavam, são edições de bolso, custavam entre R$40 e R$50, e aí eu comprei 2 que estavam com o preço valendo a pena de acordo com a Amazon. Então aqueles estavam muito caros, eu deixei. Mas eu sei lá, eu achei elas meigas, sabe? Não tem muito frufru, combina com o livro, uma coisa mais de época, sei lá, eu achei bonitinhas as capas. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês, é uma versão meio de bolso em capa dura. Então eu comprei Razão e Sensibilidade, que eu ainda não tinha certeza se eu já tinha me desfeito do livro ou não. Acho que sim, porque eu não achei aqui. E olha, é assim. Eu achei muito fofo, não sei porquê. É uma capa tipo simples e tal, mas eu achei meiga. Tem umas corzinhas pastéis. Em alguma flor, esse aqui é todo em azul. É um livro versão de bolsa da Martin Claret, como sempre. Aí tem uma frase atrás. E lindinho, gente. Eu não achei a letra muito ruim. Tem até fitilho, olha. Ai, meu Deus, o fitilho tá colado na página. Rasgadinha aí nas letras. O fitilho veio colado. Dá até pra ver, ó. Veio colado aqui, tirou um pouquinho do texto. Mas tudo bem. Acho que ok. Enfim, por dentro, então, a fonte, né? É ok, é pequena, mas não incomoda. Não é muito pequena, minúscula. As folhas são gostosinhas. Tem um cheiro bom. Eu já tenho, né, o Orgulho e Preconceito, uma edição nova, senão eu teria pego também. E essa aqui foi a edição que eu achei mais fofinha, em amarelo com azul. Por isso que eu peguei mesmo achando que talvez ainda tivesse o livro aqui em casa. Não tenho. E também notei que tem todos os livros menos Mansfield Park. Então, se eu gostar mesmo dessa edição e quiser comprar os outros nela, não vai ter aquele. Mas eu acho que assim, até posso comprar as outras edições nessa. Orgulho e Preconceito provavelmente não, porque eu já tenho uma edição, mas comprei esse aqui. E Abadia de Northanger, que era o outro que tava valendo a pena. É tipo assim, Razão e Sensibilidade era o que eu ia levar de qualquer jeito. E aí levei outro só pelo preço, né? Porque não faz muita diferença qual dos outros eu ia levar, já que eu já tinha lido. Eu li Persuasão, né? A Persuasão tava lá também, mas tava meio caro. Esse aqui é um pouco menor. Esse veio com plástico por algum motivo. E ele é em verde, branco e a flor amarela. E aqui muda a flor também. Deixa eu ver. Também tem o fitilho. Provavelmente são todos da mesma cor, né? Esse não veio grudado. Também é em dourado. Então, comprei esses 2. Achei muito fofinho. Ó, tem uma frase aqui. Achei que ficam edições meigas. Combina com o livro, sabe?
Ah, eu amei, gente. Amei mesmo. Tô muito feliz, porque eu achei muito fofinhas essas edições. Talvez eu compre as outras até, sei lá, né? Depois que eu abri, eu fiquei, talvez eu compre Orgulho e Preconceito também, só pra ter a edição. Mas, enfim. Aí já é outro projeto. Quero reler esses livros, né? Não li mais de Avesso da Pele ainda. Tenho o resto de hoje e amanhã pra ler. Então, é o que eu vou fazer agora. Ler um pouquinho, tomar banho, ler mais um pouquinho e ir dormir. Então, provavelmente, eu não volto mais hoje pra fazer update. Só volto amanhã. Talvez com o update, talvez já com a finalização aí do projeto. Ai, gente. Hoje, na verdade, é segunda, mas eu terminei o livro ontem. O Avesso da Pele, consegui terminar domingo. Mas aí eu já capotei, aí hoje acordei cedo, fui trabalhar, enfim. Só consegui voltar agora pra fazer a finalização, né? Falar um pouco do livro, o que eu achei. O final eu achei bem surpreendente. A gente ouve o livro inteiro. A gente ouve o livro inteiro, né? Que o pai desse moço morreu. Que é a pessoa que tá contando a história pra gente. Só que a gente não sabe como, e quando é revelado como a pessoa morreu, é muito revoltante, porque é uma repetição de tudo que foi frisado nessa história desse homem, de novo, de novo, de novo, de novo. É tipo assim, ele não consegue se livrar desse ciclo, ele entra simplesmente por ter a cor da pele que ele tem. Então é realmente frustrante, é um final de livro assim, triste, doloroso mesmo. A história toda é muito, muito importante, assim, aquele tipo de história que você termina e as pessoas dizem, é necessário, todo mundo tinha que ler. É isso, porque eu acho que eu nunca entendi tanto essa situação quanto nesse livro, sabe? Como eu falei, a parte de o livro tá sendo narrado com você fez isso, você pensou aquilo, me conectou de uma forma muito forte com o personagem, né? Eu realmente me colocava ali naquele ponto de vista. Gostei bastante da narrativa, a história inteira ela foi bem interessante. Os personagens são relacionáveis. Principalmente o pai, né? Ele é muito relacionável. A mãe é uma pessoa difícil, ela passou por muitas situações na vida. E a gente vê que no momento em que ela conhece o pai do personagem principal... Gente, eu tenho muita dificuldade com o nome. E como nesse livro, a maioria das vezes era meu pai, minha mãe, você, meu pai, minha mãe, você... Eu perdi um pouco ali nos nomes. O nome do pai eu nunca lembro, o nome da mãe é Marta. Então a gente vê que quando a Marta, conhece esse homem... Ela já passou por muitas coisas na vida e ela já é uma pessoa mais amarga, mais difícil, ciumenta. Então é um pouco difícil mesmo colher essa personagem 100%, né? Algumas das atitudes dela são complicadas e a gente vê o próprio filho vendo isso, né? Como a relação dele com a mãe e a relação que a mãe tinha com o pai dele foi dificultosa e causou muitos... percalços aí na vida dele. Mas eu gostei bastante do livro. Eu tô acho que eu vou dar umas 4 estrelas ou 3,5. Porque não foi... No sentimento não foi um 5 estrelas, isso eu tenho certeza. Mas a escrita é muito boa, a história foi muito boa, então eu acho que eu vou ficar ali numas 4 estrelas pra esse livro. Recomendo mesmo. Eu acho que com esse livro eu finalizo esse projeto a princípio. É o que eu pretendia, né? Fazer aí aos finais de semana. Então esse foi o último livro que eu tinha me proposto a ler nesse vídeo, que já ficou em 2 partes. E, no geral, agora falando do projeto em si, eu fiquei muito contente com as leituras, porque nenhuma delas foi totalmente ruim. A Vegetariana e Calmaria Forçada, eu acho que foram aqueles que menos se destacaram pra mim. Foram os menos legais. Mas, ainda assim, eles tiveram uma importância. Eu gostei da narrativa de Calmaria Forçada. E a Vegetariana, ela mostra também um ponto de vista diferente do que a gente tá acostumado. Histórias de mulheres coreanas, os costumes, né, como essa única atitude de uma mulher pode mudar tudo na vida de tanta gente e como todas essas pessoas se achavam no direito de mandar nela. No geral, eu achei esse projeto muito interessante pra mim. Foram todos livros curtos, mas livros que tinham muito conteúdo, muita coisa pra ensinar e que me marcaram bastante. Eu gostei bastante desses livros todos. Também fiquei feliz de que todos os livros que eu li nesse projeto ou foram de autores nacionais ou de autores de diferentes nacionalidades que não são tão lidos. Na verdade, eu acho que eu li nacionais e coreanos, né? Eu acho que foi. Se eu não me engano, foi isso. Eu li só livros nacionais e os que não eram nacionais eram de autoras coreanas mulheres. Então, ainda assim, se trata de uma minoria ali, né, no mundo literário. Eu acho até que eu leio bastante coisa de mulheres coreanas, pra dizer a verdade. Tipo Patin, Herdeiras do Mar também, que são livros que eu amo de paixão. E agora,
enquanto eu tava fazendo esse projeto, também acabei notando em livrarias, na Amazon e etc, vários outros livrinhos curtos. Então, quem sabe, talvez eu continue fazendo isso. Não sei se fazendo vlog realmente, né, lendo esses livros curtos, mas quem sabe continuar fazendo e depois vir indicar para vocês aqui mais desses livros, porque, querendo ou não, apesar de o vlog ser longo e eu falar bastante ali de cada um dos livros, também é um vídeo de indicação de livros curtos para vocês, né? Que facilmente também, grande parte desses livros podem ser lidos em um dia. Eu li em 2 fins de semana e tal, porque eu não tava focando totalmente nos livros, né? Tava saindo e tal. Mas eu acho que facilmente esses livros dariam pra ler em um dia. Então eu vou finalizar por aqui esse vídeo, essa segunda parte do vlog. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse projetinho. Deixa aqui embaixo as suas impressões. Se você já leu algum livro, se você tem outro livrinho curto pra me indicar, que também seja desses de deixar você com a cabeça... Vou adorar saber. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!